Olá, Deus te abençoe, tudo bem com você? Eu sou a Cíntia Guiar e eu vim compartilhar com você 7 tipos de homens que você que está namorando noiva não deve casar. É isso mesmo. Eu sou a Cíntia Guiar e fica comigo que você vai saber. 7, mas tem mais, tá? 7 que eu separei neste vídeo que eu acho muito importante. Mas tem mais. Eu quero dizer para você que esses homens estão em qualquer lugar que você estiver, até dentro da igreja. Então, eu quero que você abra o seu olho e veja. Quando você ora e pede sinais, ou quando você fala, oh Deus, envia um marido para mim, você que vai escolher, minha querida, tá? Você vai escolher e trate de escolher direitinho. Porque depois que você casar, não adianta chorar o leite derramado. Por isso eu vim trazer esse vídeo para você. O primeiro tipo de homem que você não deve se casar jamais na sua vida é o preguiçoso. Como assim? É aquele, sabe? Aquele mesmo que não quer trabalhar. Aquele que quando você vai na casa dele, ele vai na sua casa, ele sempre tem tempo livre disponível, aquele que arruma desculpa. Põe desculpa na crise, na pandemia, no governo, no presidente, põe desculpa em tudo, arruma um emprego e não fica. Essas características, esses sinais você vê quando tá namorando, tá bom? E não adianta não querer enxergar, porque você tem que ver isso quando você tá namorando. Se a pessoa para no emprego, se entra no emprego já está reclamando de tudo e de todos, do chefe, do horário, de qual que é o meio de locomoção que ele vai, sabe? Não se dá bem com ninguém, acha que ganha pouco e trabalha muito. Tome cuidado, porque você vai casar e você precisa, né, que o seu marido tenha responsabilidades de marido. É no namoro que você conhece a pessoa. O namoro, entenda. O namoro não é para você ficar só se agarrando, não. Nem é para ficar só se agarrando, entendeu? Mas o namoro é para você conhecer a pessoa que você vai passar o resto da vida com ela. Se o cara é violento, te deu um esbarrão, um empurrão, você descobriu que ele bate na irmã dele, que ele grita com a mãe dele, você acha que ele vai ser um cavaleiro, um príncipe encantado com você? Não vai não, minha linda, não se iluda, tá bom? Fique comigo aí que você vai conhecer mais. O terceiro é o ciumento, possessivo, te deixa em lugar nenhum sozinho, fica controlando seu celular, fica olhando suas mensagens com quem você está conversando. E inseguro também, né? Porque além de ser ciumento, já entra insegurança, já entra um outro tipo que é o inseguro. Mas eu tô tratando agora, por enquanto, só do ciumento, mas também se torna inseguro. O homem ciumento, ele não vai mudar, tá? Ele acha que você é uma propriedade dele, ele não vai mudar. Para com esse negócio que eu já escutei demais isso. Não, eu vou casar e vai mudar. Eu vou orar e vai mudar. Não vai mudar, não. Tá bom? Não vai mudar. O quarto homem é o machista. Usa até os trechos da Bíblia. Gente, eu fico assim, boba de ver. Meu Deus do céu. Eu tô falando para ver se o povo de Deus liberta. E aqueles que estão se convertendo agora, pelo amor de Deus. A velha criatura tem que ficar para trás, tá? O machista, ele acha que você é posse dele. Ele pega o versículo que convém para ele. O seu corpo me pertence e eu faço com ele o que eu quiser. O machista é aquele homem que você tem que saciar ele sexualmente todos os dias ou na hora que ele bem quiser. Mas ele não lê o restante do versículo da Bíblia, ele não lê o contexto todo, né? Todo mundo gosta de falar, Paulo falou, não lê o contexto da história,
Porque quando Paulo fala que o corpo de um e do outro não pertence a ambos, e a ambos, né? E o machista ele só fala que o corpo da mulher pertence a ele. Ele também fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou, dar a vida por ela como Cristo amou a igreja. Essa parte ele pula, eu já ouvi muito isso, eu já ouvi isso. E tem hora que eu não acredito em cada coisa, que eu fico sem acreditar nisso. Então vai vendo, tá? Vai vendo. Abre seu olho. Se você estiver se identificando com algum desses aí, pula fora antes de casar. Pula fora. O quinto é o controlador. Ó, ele controla o seu horário. A hora que você sai, a hora que você chega. Você fala que você vai na casa da sua mãe, ele liga pra saber se você tá lá mesmo. É esse mesmo. Não te dá nem dinheiro. Deixa você comprar nada. Você não pode comprar uma roupa. Você não pode cuidar da saúde. Não pode fazer uma academia pra você se sentir melhor. Te quer bonita, mas não te dá nada. É difícil, né? Imagina você casada com um homem desse. Que tragédia que seria. Então sai fora, amiga. Sai fora. Sai fora enquanto é tempo, minha filha. Escuta todo o conselho que eu tô te dando. O sexto homem é o folgado. Pelo amor de Deus. Quem é que gostaria de estar casado com um homem desse? É o folgado. Ele não pode ajudar com nada, com nenhum afazer, né? Nenhum dos afazeres da casa, porque ele já trabalha fora. Ele não pode fazer uma comida. Ele não pode nem colocar o prato lá na pia, porque vai quebrar a mão dele. Abre seu olho. Sabe, você que tá namorando, tá noivo, vai na casa, vê como ele trata a mãe. Vê se ele come e deixa o prato lá, né? Vê, né, como que a mãe faz com ele, porque você vai ser esposa, mas quem sabe você vai estar no lugar de mãe, vai tomar o lugar da mãe, tá no lugar da mãe, né? Fazendo tudo que a mãe faz. Então, olha, namoro, gente, é pra se conhecer, tá? Namoro é pra se conhecer. Eu vejo muitas pessoas que fica aí só de beijinho e abraço, vai até pro escurinho aí da vida, né? Mas a vida não é só flores não, tá bom? A vida não é só flores, não é tudo isso aí que você tá pensando, casamento não. Casamento é uma coisa séria, você tem que estar preparado e maduro, porque no casamento você tem desafios. Eu vou trazer um vídeo aqui de casamento ainda, tá bom? Pode aguardar, eu sei que muita gente já me pediu, eu vou trazer. E o sétimo. Eu separei 7, igual eu falei, mas tem mais. O sétimo é o mentiroso. Ele mente pra você onde que ele tá. Ele apaga as conversas, ele mente em tudo pra você. Até quanto ele ganha. Você não sabe quanto ele ganha. Esse é o marido que você quer pra viver o resto da sua vida? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então analise aí, tá? A pessoa que você tá namorando. Volte o vídeo, assista tudo de novo, anota e analisa aí se a pessoa com quem você está namorando se encaixa em algum desses tipos aqui. Se tiver com algum desses tipos aqui, você pode sair fora, porque não vai ser coisa boa pra você não. E casamento, gente, eu quero falar pra vocês. Eu sou seguidora de Cristo, tá? Quero trazer você para Cristo cada dia mais. Mas casamento não é porque você começou a namorar, você tem que casar, não, tá? Você tem que conhecer a pessoa. Por isso fala namoro, tá? Você tem que conhecer. Depois, se você já casou, identificou com algum desses características aqui, aí você vai ter que ver o que você quer para sua vida. Se você tiver casado com um homem violento que te bate, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque, sabe, eu não sou a favor disso não. Sabe, mulher ficar apanhando de marido, seja ele quem for,
bispo, pastor, presidente, não me interessa. A violência Deus não agrada. Na palavra está falando que o marido tem que amar e não bater na mulher. Então hoje eu não vou tratar disso, tá? Porque é um assunto que me desagrada bastante falar de homem que bate na mulher, tá bom? Eu vou ficando por aqui e volto trazendo mais uma mensagem e mais um conteúdo que vai edificar a sua vida. Muito obrigada e Deus te abençoe.